TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez. Quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Sábado é dia de programa de saúde gravado. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que nós possamos levar até você um programa de saúde ao vivo na terça-feira. E o ao vivo é importante porque você participa conosco, você envia a sua pergunta, você pode fazer o seu questionamento. Isso é muito importante. O ao vivo eu costumo dizer que é bom para quem apresenta, é bom para o entrevistado e é bom para você que está em casa e que pode participar conosco. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira de junho, é a última terça-feira do primeiro semestre. Daqui a alguns dias estaremos nos despedindo do primeiro semestre e entraremos a partir de sábado já no segundo semestre. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, mais uma vez no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, ao vivo, eu recebo o fisioterapeuta Henrique Carvalho Souza, Fisioesporte. Henrique, programa Amostra Grátis, boa noite. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez ao vivo no estúdio da TV Candidez. Eu que agradeço, Samuel, obrigado. Obrigado a todos, uma boa noite. O Henrique, já de antemão, te agradecendo aqui a parceria de você, da sua presença nessa colaboração, nessa ajuda na informação aqui com relação a todos os temas que nós temos abordado dentro da fisioterapia, né, especificamente na questão da coluna, da sua presença e da Fisioesporte aqui, trazendo sempre respostas pontuais. Eu costumo dizer que não é uma consulta, mas é um caminho, uma dica muito importante para quem quer pegar aqui uma sequência. Então, em nome da direção da TV Candidez, muito obrigado a você por essa parceria e pela presença aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Henrique, a gente sempre escuta falar que todo mundo, ao longo da vida, vai apresentar algum problema na coluna, mais cedo ou mais tarde. Isso é fato, para a gente começar esse nosso bate-papo? É fato sim, Samuel. A nossa coluna recebe muita sobrecarga, né, ao longo da vida, seja relacionada a trabalho, seja relacionada ao ato esportivo, né? E o corpo está sempre buscando adaptações relacionadas ao que a gente faz no dia a dia, né? As nossas mudanças de funções. Então, a possibilidade, ao longo do tempo, da gente ter uma dor de coluna, né, seja a coluna lombar, seja a coluna cervical ou torácica, é uma possibilidade muito grande, isso é muito comum. Qual que é o principal papel do fisioterapeuta no que diz respeito aos tratamentos ligados à coluna? Olha, Samuel, hoje em dia a fisioterapia mudou muito, né, de uns 10 anos para cá. A fisioterapia, ela baseia muito nas funções, né, então, quando a gente avalia um paciente, a gente tenta trabalhar sempre em cima das melhoras funcionais, né? Então, se um paciente tem uma dor e tem dificuldade de trabalhar devido àquela dor, a gente sempre melhora a dor, depois trabalha em cima da função que ele exerce, né, para ter melhora funcional relacionada àquele ato, né, seja o trabalho, seja o esporte. Mas a fisioterapia hoje em dia, a gente trabalha de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito global. Né? A gente não pensa, assim como anos atrás, somente naquela estrutura, naquele local. Né? Então, se um paciente chega para a gente, por exemplo, com uma dor de joelho, é muito importante no dia da avaliação que a gente escute esse paciente,
vejo o histórico dele pregresso, como a história passada de vida dele, quais traumas ele já teve, para começar a raciocinar de uma forma mais global. Faz uma avaliação postural, dinâmica, para poder ver se durante aquele movimento ele tem alguma disfunção importante. Então, a gente analisa o corpo daquele paciente como um todo, né? E não apenas como aquela região local que ele veio buscar tratamento. Ô, Henrique, na questão do tratamento conservador na fisioterapia, como é que seria esse tratamento e quais são os tipos de tratamentos conservadores utilizados no dia a dia com relação à fisioterapia? Então, existem vários tratamentos fisioterapêuticos, né? A gente chama de conservador porque a maioria desses tratamentos que a gente faz, né, como fisioterapeutas, são não invasivos, né? Enquanto a medicina, às vezes, tem algum recurso ou medicamentoso ou então cirúrgico, né? A gente sempre baseia em tratamentos que são tratamentos relacionados à musculatura, relacionados às articulações, organização dessas estruturas, ou seja, a gente busca naquele paciente o motivo, a causa principal daquela disfunção que trouxe aquela dor e trabalha em cima dessas disfunções de forma mecânica. Então, a gente tem trabalhos que a gente chama de terapia manual, que são técnicas de manipulação, né, que é uma área que eu abordo bastante. Também temos tratamentos que são de origem muscular, né, seja através de estabilizações, seja através de controle motor. Então, a gente sempre associa tanto as técnicas de liberação para pacientes que têm alguma hipomobilidade, alguma rigidez, como técnicas de estabilizações para pacientes que têm instabilidade, dificuldade de marcha, dificuldade de equilíbrio. Então, são diversas técnicas, né, que a gente pode abordar dentro da fisioterapia. Muito bem. Ô, Henrique, nós temos aí algumas imagens que o Túlio vai colocar para a gente. Eu gostaria que você me respondesse o que seria uma lesão de chicote, e você fica aí amparado também com umas imagens que ajudam o telespectador que está nos acompanhando para tentar entender um pouco sobre essa questão desse primeiro bloco, dentro desse tema dessa questão da lesão do chicote. Então, Samuel, a lesão de chicote seria uma lesão de uma batida de carro, por exemplo, onde a pessoa faz aquele movimento rápido com o corpo, né, o corpo é lançado para frente e faz um retorno muito rápido. Então, a lesão de chicote, chamada também de lesão whiplash, né, é uma lesão que normalmente traz muitos prejuízos para a pessoa, né, não somente na região cervical, que é uma região que movimenta bastante, mas também tem um prejuízo em toda a região da coluna e do quadril, né? Então, essa primeira imagem que tá no vídeo mostra a primeira fase do whiplash, ou da lesão do chicote, né? Então, a primeira fase é quando o carro bate, por exemplo, ali mostra o quadril, né, na setinha azul, levantando e o corpo sendo puxado para cima. Isso desestrutura tanto o quadril quanto toda a cadeia medular, né, até chegar lá no crânio. Então, a gente tem uma tração de uma estrutura que a gente chama de dura mater, que é um tecido que fica em torno da medula. Então, seria a primeira fase do whiplash, que é formado de 4 fases. Já na segunda imagem, que seria esta, mostra a segunda fase do whiplash, que é quando a pessoa volta com o pescoço no reflexo para trás, bate contra o encosto do carro, né? Então, nessa fase, essa segunda fase, a gente tem alteração principalmente nas vértebras cervicais e na região torácica, desorganizando todas essas estruturas, principalmente algumas vértebras que são vértebras chaves, e trazendo algum prejuízo. E lembrando que esse prejuízo ele pode ser tanto de forma aguda, né, imediato, o paciente tem muitas dores nessas regiões, ou tardias, né? Então, o paciente com uma lesão de chicote, ele pode não ter dor naquele momento, mas depois de meses, depois de anos, vir com dores de cabeça ou dores torácicas, dificuldades respiratórias, por causa dessa disfunção, desse desarranjo dessas vértebras. E talvez pode passar muito tempo a pessoa às vezes nem lembrar que aconteceu esse pequeno trauma também. É possível que sim, às vezes não lembra. Sempre na avaliação a gente pergunta fatos passados, justamente por isso, né?
Então, antes da gente fazer a avaliação física do paciente, né, ver os movimentos que ele está desencadeando ali, a gente pergunta sobre traumas, se teve fratura, se teve acidentes de carro, justamente para nos levar a pensar nessa possibilidade. Esse relato é importantíssimo. É importantíssimo. A história pregressa, a história passada, sempre é muito importante durante a avaliação. Vamos saber ouvir, né, e entender, né, todo esse contexto. Exatamente. Henrique, a gente pode passar para a terceira ou você ainda quer comentar a segunda? Tá ok. A terceira seria só mostrando como fica as alterações relacionadas ao crânio e ATM, né? Eu até vim aqui outro dia falar sobre as funções mandibulares, né? Depois que tem aquela primeira e segunda fase, que o pescoço foi para frente com rapidez e voltou batendo no encosto, os ossos da cabeça, as suturas cranianas, que a gente chama, elas têm um impacto muito grande. Ali tem várias membranas que são retraídas, que ficam em tensão. Então, todas essas alterações que são mostradas nessa imagem, né, os ossos na lateral do crânio, posterior, eles têm uma influência direta na mandíbula. Então, pode também desencadear, nesse paciente, dores relacionadas à ATM, articulação temporomandibular. Né? A mandíbula vai para frente com esse golpe. Então, um paciente que pode ser que venha ter dores faciais, né, ao longo do tempo, né, ou de forma imediata ou de forma mais futura. Na quarta fase, que seria a próxima imagem, que seria essa, já é quando a pessoa está tendo aquele descanso, né? Então, esse movimento que a gente está falando de chicote é um movimento muito rápido, né? São microsegundos, é bem rápido. E essa terceira e quarta fase é a hora que o paciente está começando a ter o retorno da cabeça para frente, né? E aí você tem ali, está mostrando a figura, um descontrole do quadril com o crânio. Lembrando que no quadril a gente tem o início da dura mater, que é uma capa que envolve toda a nossa medula. E ela vai até o crânio, né, numa região que chama de sincondrose esfenobasilar. Então, o nosso corpo ele é interligado, crânio e quadril. A gente, normalmente, no dia a dia, a gente tem esses movimentos em sincronia. Seria uma cartilagem, não, né, Henrique? Não seria uma cartilagem, é um tecido resistente, mas não uma cartilagem, é um tecido mole que envolve toda a região medular. É como se fosse uma proteção da nossa medula, né? Que é uma região muito importante do nosso corpo. Então, geralmente, assim, no dia a dia, a gente tem esses movimentos rítmicos. Então, o que eu faço com o meu crânio, eu também faço com o meu quadril. E nesse momento, é um momento que tem uma desorganização, uma assincronia. Então, o paciente ele fica ou com uma limitação de movimento cervical ou com uma limitação de movimento no quadril. Isso pode gerar várias patologias, cervicalgias, dores lombares, dores de bursite, dores de piriforme, ou seja, toda a região do quadril ou do crânio pode ser, de alguma maneira, atingida, né, dessa terceira fase. Ô, Henrique, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, questão do sentar, até mesmo andando num veículo. Exatamente. A gente pensa em muitas coisas, né, principalmente quando a gente entra num carro, a gente já quer pegar o celular, fica ali olhando. Exatamente. E não se preocupa com essa questão da postura. E são patologias que a gente tem a possibilidade de agir, né, porque todas essas alterações que eu tenho mostrado, elas geram a falta de movimento. E essa falta de movimento, ela vai gerar uma dor. Então, essa dor ela pode ser em vários pontos, né, na região do corpo como um todo, ou então em pontos específicos, mas é uma coisa muito comum de se acontecer, até mesmo em pequenas batidas, né, ou pequenos acidentes que fazem esse movimento rápido, né, e muitas das vezes as pessoas não dão muita importância, né. A quarta fase, que é a próxima gravura, seria quando o carro bate e a pessoa tem esse reflexo de chicote e no finalzinho ela vai com a cabeça para frente. E acontecem duas coisas, ou ela apenas descansa a cabeça, né, tendo um estiramento muito grande da região do tronco, ou então ela bate a cabeça no volante. Quando ela bate a cabeça no volante é ainda mais perigoso, porque pode vir a ter fraturas na região cervical, né? Então é muito importante a gente lembrar disso, que um paciente, às vezes a gente está dirigindo, né, numa estrada, ou então numa cidade, a gente está de frente com algum acidente, né? E aí o principal realmente seria chamar o pessoal da emergência, né? Tentar evitar de ficar mexendo muito no corpo da pessoa, porque a gente não sabe se tem uma fratura. E essa fratura na região cervical é uma fratura que pode trazer prejuízo nos 4 membros, né? Então a pessoa pode ficar com uma tetraplegia, então tem que ter muito cuidado. Se tiver uma fratura, né, a primeira opção seria médica e depois a gente trabalha dentro da fisioterapia também, organizando todos os tecidos em torno dessa região cervical.
Então, essa última gravura é para lembrar que, além de todas essas alterações que são fixas na coluna, tem a possibilidade também de ter uma fratura. O pessoal vê, por exemplo, obrigado aí, viu, Túlio? A pessoa vê aí, por exemplo, alguém que está acidentado e vai querer ajudar, vai colocar a mão. Realmente a pessoa pode ter a maior das boas intenções naquele momento ali, mas quem é capacitado para isso, vamos colocar hoje, é o pessoal do resgate, o Corpo de Bombeiros, do SAMU, que está praticamente em todas as cidades. Exatamente. Então, isso aí é muito importante, porque pode trazer uma complicações sérias, né? Sim. Paralisia, lesão neurológica, né? A pessoa ficar paraplégico, não estou sendo exagerado em dizer isso. Sim, não. É possível, sim. Bacana. O Henrique, a gente vai encerrar esse primeiro bloco. Você pode continuar participando conosco, com muito prazer. A gente está recebendo hoje Henrique Carvalho Souza, um dos grandes nomes, destaque da nossa fisioterapia da nossa cidade, especialista em osteopatia, reabilitação músculo-esquelético. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta. Nós estamos falando sobre a questão da fisioterapia nos tratamentos da coluna. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Chegou a Divinópolis o Kenzui Sushi, o mais novo conceito da culinária japonesa, com uma proposta totalmente diferente. O Kenzui conta todos os dias com rodízio no almoço e no jantar. Além do sushi, o Kenzui tem variedade de pratos quentes inclusos no rodízio, como picanha, camarão e muito mais. Com um ambiente amplo e sofisticado, o Kenzui tem uma grande variedade de drinks. Deliciosas sobremesas também são inclusas no rodízio. Estamos localizados na Rua Paraíba, número 300, no centro de Divinópolis. Se tem uma coisa que nos enche de orgulho, é ver como a união pode gerar grandes resultados e transformações positivas. Por isso, no mês em que comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo, não podíamos deixar de lembrar a importância desta data para a Unimed. Aqui tem gente, aqui tem cooperação, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, é a última terça-feira desse primeiro semestre, hoje é dia 27, já estamos no inverno. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para dois grandes publicitários de nossa cidade, o Clay Abreu e também o Net Assunção. A agência Clay Abreu, em parceria com a agência Enicom, tem o orgulho de anunciar que foram as únicas vencedoras do prestigioso prêmio Colunista Centro-Leste de Minas Gerais na categoria de mídia externa outdoor no ano de 2022. Esse prêmio reconhece o trabalho excepcional das agências de publicidade e comunicação do país e é considerado um dos prêmios mais importantes do setor. O destaque foi o outdoor, que muita gente viu na cidade, criado pelas agências para o cliente Lister, Análises Clínicas de Divinópolis. A peça criada para o Novembro Azul teve o objetivo de fugir das criações convencionais e, mesmo assim, passar um conceito impactante para eliminar os preconceitos masculinos referente ao exame de toque. O outdoor premiado destacou-se pela sua criatividade, impacto visual e eficácia na transmissão da mensagem do cliente e do público-alvo. Aí você vê na foto Net Assunção, a Luciene, se eu não estou enganado, a Júnia Matos e o meu amigo Clay Abreu. O Clay é um dos grandes profissionais aqui da Divinópolis, né, da criação de vários comerciais. O Net também, conhecidíssimo aqui da nossa cidade. Parabéns a esses dois grandes profissionais, parabéns ao Laboratório Lister por essa premiação e que foi consagrada aqui de nossa cidade. Parabéns aí aos dois.
Dizendo para você que o Complexo de Saúde São João de Deus está com toda a sua estrutura sendo montada. O Complexo de Saúde São João de Deus, Túlio vai colocar daqui a pouquinho o VT para a gente, vai trazer aí alguma novidade breve com relação à questão de novos equipamentos da parte da cardiologia. Nós teremos provavelmente no princípio de agosto, a presença da superintendente, diretora-presidente do Complexo de Saúde São João de Deus, Elis Regina. Obrigado aí, Túlio. E para finalizar, na semana passada, nós tivemos aqui a presença do médico e cirurgião especialista da hérnia da parede abdominal, Gustavo Soares. Essa entrevista você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Foi uma entrevista muito proveitosa. Ele que é um dos vice-presidentes da Sociedade Brasileira da Hérnia e foi uma repercussão muito positiva. Obrigado a você que acompanhou e você que deu um retorno, feedback para o Dr. Gustavo. Hein? Muito obrigado. E hoje, com muito prazer, eu estou recebendo aqui no estúdio o Henrique. Mas antes, parece que nós temos aí uma foto do Ramon de Assis, não é isso, Túlio? Ramon de Assis que vai estar conosco na próxima quarta-feira, hein? Vai ser o primeiro programa de julho, dia 4, ao vivo, Ramon de Assis, naturopata, de volta aqui no estúdio da TV Candidez. Obrigado, Túlio. Agora sim, de volta com ele, fisioterapeuta Henrique Carvalho Souza. Fisioesporte, que está aqui na Maranhão, 861-3213-1963. Ô Henrique, a gente já fez aqui com você alguns programas, você já recebeu aqui uma justa e bonita homenagem dos seus pares, dos seus amigos, parceiros de trabalho, e foi um programa bem bacana. E como é que está composta hoje a equipe e o que ela oferece para o público, para quem está nos acompanhando? Eu acho importante a gente fazer essa citação, esse recorte. Sim, primeiro agradecer, foi realmente um fantástico homenagem, fiquei muito feliz. A clínica Fisioesporte, ela é uma clínica que a gente tem multiprofissionais, né? Não só fisioterapeutas, mas a gente tem também algumas atividades físicas, né? Algumas atividades funcionais. A gente compõe como profissionais a nutricionista, Carol Café, a Eide Andrade, que trabalha com a saúde da mulher e do homem, a fisioterapeuta. Temos psicólogas, Oana, temos psicóloga Sofia, né, que trabalha com a área da terapia, a parte de pilates, né, com vários profissionais de excelência, todos com formação e com atualização no método. Temos também a parte de treino funcional aquático com o Tunico, né? Então tem uma equipe bem abrangente. A gente pode ajudar o paciente não só com a queixa de dor principal, mas após o tratamento, a gente consegue, dentro da própria clínica, encaminhar para algumas áreas específicas, que são áreas importantes para a continuidade da resposta do tratamento. Ô Henrique, talvez tenha muita gente que está nos acompanhando pela primeira vez. Você é um fisioterapeuta com especializações aí com relação à osteopatia, reabilitação músculo-esquelético. Como é que foi buscar todo esse conhecimento mesmo após a graduação? Demanda um tempo, né, de estudos. Assim, é muito importante a gente saber que, como profissional da saúde, assim, eu acho que em algumas outras áreas também, mas falando da minha área, que é a saúde, a gente tem sempre que estar atualizando, né? Então, sempre buscando cursos mais novos, né? As formações que a gente faz desde o início de carreira, elas também sofrem modificações ao longo do tempo, né? Elas vão atualizando, alguns pesquisadores vão notando através de pesquisas que certas técnicas já não se usam mais e depois surgem outras melhores. Então, a gente tem que estar sempre atualizando, né? Os cursos de terapia manual e o curso de reabilitação são cursos de longa duração, né? O curso de osteopatia são 6 anos de formação. A gente tem um curso, é uma escola, né? Uma escola de osteopatia de Madrid. Então, o padrão no Brasil é o mesmo padrão da Europa, então a gente segue todas as linhas de tratamento e tem um treinamento muito íntimo junto com o professor para a gente poder criar habilidade de manusear um paciente, né? Então, primeiro a gente aprende a avaliar de forma muito minuciosa e depois a gente tem que praticar várias vezes nesses 6 anos as técnicas manipulativas, as técnicas corretivas, né, que não seria só manipulação estrutural, mas a gente trabalha outros tecidos no corpo,
para depois desse treinamento, depois de provas, a gente poder executar de forma correta num paciente. Então, são técnicas que, quando a gente avalia de forma correta, a gente tem respostas seguras. E já são quantos anos já como fisioterapeuta? Como fisioterapeuta, já tenho 21. Que bacana, hein? Mais de 2 décadas já, hein? Que legal, hein? Ô Henrique, a gente tem aqui algumas perguntas. A gente está falando hoje sobre a questão da fisioterapia no tratamento da coluna, mas é claro, quando aqui as pessoas, o telespectador está vendo a presença aqui de um fisioterapeuta, é claro que surgem outras perguntas fora do tema e a gente vai tentar, na medida do possível, agregar na vida dessas pessoas que estão acompanhando aqui. Nós temos aí algumas imagens, e o Túlio vai colocar para a gente, um vídeo curto também, mas nós vamos aí a primeira foto desse segundo bloco, Túlio. E o nosso fisioterapeuta Henrique Carvalho Souza, Fisioesporte, comenta para a gente que técnica é essa, que comentário você faz sobre essa imagem, Henrique? Samuel, essa técnica é uma técnica para as pessoas visualizarem um pouco como é o tratamento manual, né? Manual a gente utiliza as mãos mesmo. Então, essa aí seria uma técnica de liberação, de melhora da musculatura do esternocleidomastoide, musculatura específica do pescoço, que a gente utiliza tanto em alguns casos de dores cervicais, como também em dores temporomandibulares, né? Então, é um tratamento muito comum, onde a gente faz uma fricção com o dedo, relaxando toda essa estrutura para melhora funcional daquela articulação. Vamos à próxima imagem, por gentileza. Essa seria uma técnica de liberação, uma técnica de manipulação da osteopatia, é uma técnica tóraco-lombar, né? Então, a gente utiliza essa posição de mão fechada, pede o paciente para que respire, na hora que ele solta o ar, com muito cuidado, a gente faz um movimento rápido, é um movimento curto e rápido, não tem dor nenhuma, né? E a gente consegue fazer com que melhore o movimento articular nessa região. No caso dessa foto, melhora muito a questão do diafragma, né, que é um músculo muito importante da respiração, né? Então, a pessoa tem uma melhora funcional, tanto pulmonar quanto estruturas torácicas, né? Nesse caso que nós estamos vendo essa imagem nesse momento, muitas das situações a pessoa não precisa nem chegar com uma queixa, que seria importante esse tipo de procedimento? Exatamente, não tem a necessidade de dar dor estar nesse lugar, né? Muitas das vezes a gente utiliza essas técnicas, essa, por exemplo, né, da imagem, para liberar algumas regiões centrais da coluna para que tenha uma melhora à distância. Então, melhora, por exemplo, uma dor cervical. Os pacientes que têm dor cervical, normalmente têm alguma disfunção, alguma alteração de movimento torácica. Então, a gente trabalha muito a região torácica para melhorar a dor cervical. Então, não tem a necessidade de chegar com dor somente nesse local. E muitas das vezes a pessoa não tem dor, ela tem uma disfunção, uma rigidez, uma falta de movimento, que quando a gente avalia ela de forma preventiva, a gente pode fazer também esse tipo de trabalho para poder melhorar o movimento articular e liberar os tecidos em torno. Então, evita da pessoa ter algum tipo de disfunção futura. E a gente fica sempre com a sensação que quem chega com algum problema também sente uma sensação de alívio depois de uma atividade como essa. Sim, sim. É uma liberação que logo após a pessoa sente um prazer, né? Porque é uma sensação imediata de liberação, né? De relaxamento naquele local, né? Mas o mais importante seria as melhoras funcionais, mas realmente tem esse contexto da pessoa, após uma liberação articular, ela sentir um bem-estar. Muito bem. E aí, mais uma foto, mais uma imagem, e o fisioterapeuta Henrique comenta pra gente. Essa seria também uma técnica da osteopatia de liberação da cervical, né? Então, nos casos de uma pessoa, por exemplo, que roda o pescoço para um lado, dói, roda para o outro, não dói, né? Ou teve a lesão do chicote, que a gente falou agora há pouco, né? E tem diversas patologias que podem levar a uma pessoa a ter um bloqueio articular nessa região, e a gente executa com muito cuidado essa técnica. É claro que é uma técnica cervical, é importante falar, é uma técnica sensível. Então, não são todos os pacientes que podem realizar, a gente tem um questionário para fazer antes, a gente tem testes que a gente faz antes para dar segurança na manipulação, né? Então, tem testes bem específicos para a gente ter certeza de que aquele paciente pode receber esse estímulo. São estímulos pequenos, bem controlados, mas é uma técnica que exige muito cuidado. Tem que ter muita perspicácia ali desse profissional. E você pode falar um pouquinho como é que é esse teste, o Henrique? Sim, tem testes clássicos. O mais clássico dessa região cervical seria a pessoa
a gente traz a pessoa até o canto da cama, da maca, pede para que ela jogue o pescoço para trás e gire um pouquinho, a gente fica percebendo se ela teve alteração. Por exemplo, a gente chama de nistagmo, que são o olho ficar mexendo rapidamente, ou se ela teve tonteira, né? Se ela tiver tido alguma sintomatologia nesse simples movimento de jogar a cabeça para trás, nesse teste, já é uma limitação. A gente já chama de bandeira vermelha, a gente não realiza esse tipo de técnica. Ou seja, essa observação e antes ela é importantíssima para o sucesso desse procedimento. Muito importante, inclusive é bom falar que a avaliação da fisioterapia ela chega a ser mais importante do que o próprio tratamento, porque na avaliação a gente vai observar o que a gente pode ou não fazer com aquele paciente, né? Então, depois que a gente traça uma conduta de tratamento, a gente tem uma maleta com muitas técnicas e a gente vai escolher. Esse paciente pode realizar aquela ou esta, né? A gente vai de acordo com as necessidades e as limitações de cada paciente. É bem individual. Muito bem. Deixa eu mandar aqui um abraço para toda a equipe da Unimed. Estou recebendo aqui agora uma ligação, uma mensagem. Olá, Samuel. Parabéns pelo programa. Tema bastante interessante hoje. Um abraço em Mozart e toda a equipe. Nós temos mais uma imagem aí, Túlio, por gentileza? Eu vou te pedir aí ao Túlio que coloque para a gente a próxima imagem e você explica para a gente esse procedimento que já vamos colocar aí bem lá no pé da coluna, se é que eu posso falar dessa forma. E se eu estiver errado, pode me corrigir. Bem lá embaixo. É na região sacral. Okay. Né? Então, o sacro é um osso do quadril, né? Um osso que fica no centro do quadril, realmente é lá no finalzinho da coluna. E isso aí é uma técnica de mobilização, né, da articulação do sacro. Então, no caso, aquele movimento que eu falei lá no início, da batida do carro, que tem um desarranjo em várias estruturas corporais, né? Quando a gente tem a alteração do sacro, né, que ele fica fixo, né, por causa daquele movimento rápido, a gente tem a possibilidade de utilizar esse tipo de tratamento. É um tratamento onde a gente coloca a mão em pontos que são pontos específicos e realiza manobras de ir e vir, né, manobras bem sutis de ir e vir, buscando mobilidade. Lembrando que todas as técnicas que a gente utiliza dentro da fisioterapia manipulativa, né, que seria no caso da osteopatia, a gente está buscando movimento, né? Então, a gente tem uma avaliação inicial, a gente faz um scanner corporal, detecta todas as zonas que são rígidas, são sem movimento e trabalha em cima desse ponto. Aí, depois que a gente faz essa mobilização, naturalmente o corpo tende a ganhar a mobilidade, os tecidos tendem a melhorar a circulação, tendem a melhorar a função. Então, é uma coisa que é natural vir após as sessões. Legal. Parece que nós não temos mais imagem, ô Túlio, somente o vídeo agora, por gentileza. Se tiver o vídeo, pode colocar para a gente, por gentileza, que é um vídeo curto, objetivo. E se tiver mais alguma foto, pode colocar. Aí sim, o vídeo. O Henrique, você pode comentar para a gente? Sim, como é que esse é um vídeo de tratamento do ilíaco e ajuda bastante também na região lombar. Então, lembrando que as manipulações, né, traz um certo alívio, mas não é o principal objetivo, esse bem-estar imediato após a técnica, mas sim a organização desses tecidos, né? Então, essa técnica é uma técnica onde a gente faz a liberação do quadril, né? E o quadril, estando solto, ele repercute de forma muito positiva na lombar. Então, pacientes com lombalgia, pacientes com dores na região do quadril, parte superior do quadril, têm um benefício muito grande com esse tipo de técnica. Ô, Henrique, pegando aqui uma pergunta bem surpresa, você sempre teve essa convicção de querer ser um fisioterapeuta? Quando é que nasceu aí esse caminho realmente que você seguiu? Não, no início, bem no início eu pensei em odontologia, mas depois a fisioterapia, nessa época, quando eu fiz o vestibular, né, na época era vestibular, ela era muito pouco falada ainda, a fisioterapia ainda era muito precoce, era mais relacionada a atividades de carga, exercícios junto à academia, tinha um contexto diferente e nessa época... Mudou muito a situação então de lá para cá. Mudou muito e tem mudado muito atualmente inclusive. Mas naquela época surgiu, a fisioterapia começou a ficar em alta, a ser bem falada e muitas pessoas curiosas, inclusive eu, fui atrás, né, para poder pesquisar mais a fundo e acabou que
criei uma paixão gigante, principalmente depois dos estágios práticos, né? Então, depois que eu fiz a faculdade, fui fazer estágios em algumas clínicas, eu me identifiquei muito com a ortopedia desde cara. Então, assim, de início, logo no segundo ano de faculdade, eu já estava dentro de clínicas de ortopedia, então já tive contato muito precoce. E após isso eu tive a felicidade de trabalhar num clube, no Estrela, trabalhei por muitos anos como estagiário dentro da academia, então eu tive mais contato com a parte de exercícios físicos e fui me construindo e após esse período eu dei aula na Universidade de Itaúna, na Universidade de Unifenas, onde Ser eu tive... professor também é uma experiência muito interessante. Professor é uma profissão linda, né? Então, é muito interessante porque a gente sempre tem que buscar a atualidade, né? Então, para passar para o aluno, a gente aprende muito. A gente aprende estudando e a gente aprende com os próprios alunos, né? Então, é uma profissão que é muito gratificante. Você não sente falta da sala de aula, não? Ou porque não dá realmente para conciliar a atividade que você exerce hoje no seu dia a dia no esporte com a sala de aula? Eu sinto falta, eu tenho um prazer em dar aula e é um objetivo de vida ainda daqui a alguns anos. Assim, atualmente eu estou mais clinicando porque realmente a clínica exigiu que eu ficasse mais tempo, né, pelo número, graças a Deus, de pacientes, né, mas eu penso realmente em me organizar e voltar a dar aula, sim, daqui a alguns anos. Você foi em Itaúna? Universidade de Itaúna e na Unifenas, legal, aqui em Divinópolis. Olá, Samuel, boa noite. Henrique é uma grande referência, excelente profissional. Henrique já me ajudou demais, me salvou das dores e me deu mais qualidade de vida. Muita gratidão a ele. Grande abraço. O telespectador aqui acabou que não se identificando, não tem problema. Olá, Samuel, boa noite. Quem tem um desconforto no nervo ciático, o que pode fazer quando a dor se inicia, principalmente próximo à região das nádegas? Ou síndrome do periférico? Um abraço e parabéns pelo programa. Aqui é o Alex, do bairro São Luís, estou acompanhando. Alex, muito obrigado. Eu não sei se foge um pouco do tema, mas eu acho que o Henrique sempre agrega aqui na resposta. Henrique, é com você. Muito bem, Samuel. Boa noite, Alex. Não foge muito, não. Ele quis falar síndrome do piriforme, né? O piriforme é um músculo que fica na região do quadril. E esse músculo é um músculo que, geralmente, quando a pessoa tem uma alteração do nervo ciático, ela pode ter realmente dor na região do piriforme. Lembrando que o nervo ciático é o maior nervo do corpo humano, ele nasce na região lombar, entre a 4ª e 5ª vértebra lombar, só que ele tem um trajeto muito bem definido. Ele passa acima do nosso quadril, desce no meio do glúteo e algumas pessoas ele passa por dentro desse músculo piriforme e outras em volta, né? As pessoas têm uma variação anatômica. Esse nervinho, ele desce atrás da coxa, passa pela perna e termina lá no dedão do pé. Então, é um nervo muito extenso. Quando a pessoa tem uma alteração na coluna, seja por hérnia de disco, ou seja por desgastes, ou seja por trauma, mas quando ela tem uma alteração na coluna, ela pode ter uma irritação desse nervo em qualquer uma dessas passagens. Então, essa pessoa, ela pode ter uma dor somente na lombar, na região da coluna, ela pode ter uma dor irradiada que desce até o pé, inclusive, lembrando que o nervo, ele faz o músculo contrair, então a pessoa pode ter associado à dor, ela pode ter perda de movimento, perda de sensibilidades, né? Então, como o trajeto passa no piriforme, o piriforme ele tensiona, então a pessoa perde força nessa região e fica com o músculo rígido. Então, geralmente, quando a gente faz o tratamento da fisioterapia, a gente trabalha muito a coluna, né, que foi dali que iniciou todo esse processo, mas também a gente faz diversos trabalhos de ativação neuromuscular na região do membro inferior como um todo, né? A gente tem técnicas específicas, né? Tem uma técnica que hoje em dia é muito atual e que tem sido bastante utilizada, que a gente chama de PNF, que é Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, que é uma técnica onde consegue trabalhar o comportamento neuromotor, então a gente consegue melhorar muito essa questão, esse comando do nervo para os músculos, né, de forma ativa, utilizando a resistência da própria mão, e a gente consegue sim aliviar tanto a dor do piriforme, dessa maneira, como a patologia da coluna, né, como a raiz inicial lá na região lombar.
Mas é possível o tratamento sim, né, Alex? Vale a pena fazer uma avaliação global, não só local, né? Ver como está toda a estrutura corporal, dos pés até lá em cima na região lombar, e trabalhar em cima de todas as alterações que a gente foi encontrando. Seja falta de força muscular, seja desequilíbrio de movimento. Então, a gente faz um tratamento específico para cada caso. Por isso que cada pessoa tem que ser avaliada de forma individual. E nesses 21 anos como fisioterapeuta, você percebe que a cada ano que passa as pessoas estão dando mais crédito, acreditando mais na questão do tratamento da fisioterapia como um todo? Eu não estou nem me referindo ao tema de hoje, que é a questão da coluna. Estou me referindo ao tema como um todo da fisioterapia. Sim, sim. Isso é nítido, né? Nós fisioterapeutas estamos muito felizes, né, porque as pessoas têm procurado não só de maneira curativa após um trauma, mas muitos estão nos procurando de forma preventiva. Legal. A prevenção ela é muito importante, né? Ela é mais importante do que quando você tem uma lesão e vai tratar. Então as pessoas elas evitam pessoal de qualquer tipo de função, não só academia, né? Mas a função do dia a dia, dona de casa ou alguma pessoa que faz um serviço mais leve também. O Henrique, está aparecendo muita pergunta, é muito comum agora nessa última hora do programa, são 21 horas e 41 minutos. Ô Túlio, já vou chamar o nosso próximo intervalo, vou voltar aqui com o Henrique para a gente dar sequência e finalizar o programa. Olá, Samuel, boa noite, gostaria de saber se posso fazer fisioterapia, pois estou com fratura acunhamento na vértebra e sinto muita dor. Já passei por algumas situações com ortopedistas, fazendo uso de analgésico e não me adaptei ao uso do colete. Como é que o Henrique pode nos orientar? O telespectador não se identificou, não tem problema, o Henrique vai apontar em alguma dica para você, tem certeza? Sim, deve fazer fisioterapia, né? Isso é recomendado. A gente faz uma avaliação para saber qual tipo de tratamento para no seu caso, né, que está com colete e uma fratura em cunha, né, na vértebra, provavelmente torácica. As fraturas em cunha, elas são fraturas importantes porque a cunha seria um desenho de triângulo, né, onde a parte da frente da coluna fica menor e a parte de trás maior. Então, é muito comum essas pessoas que têm uma fratura de cunha ganharem uma cifose, ou seja, o corpo vai indo para frente a cada tempo. Então, faz uma alteração postural muito grande e tem uma dor muito importante, né? Então, quando a gente faz uma análise postural, uma análise de movimento nessa pessoa, a gente consegue detectar quais zonas mais importantes a ser trabalhada para que essa pessoa evite essa flexão exagerada. A gente consegue sempre estar estimulando as musculaturas que vão manter essa pessoa um pouco mais ereta, né? Evitando que esse grau de flexão fique muito grande, porque é natural ter um pouco de grau de flexão nesse tipo de fratura. Mas a gente evita ou retarda de forma acentuada essa cifose. Então é importante sim fazer inicialmente uma avaliação, em segundo o tratamento, e após o tratamento é muito importante que ela continue dando estímulo. Isso é importante falar porque tem muita gente que tem alta na fisioterapia, a gente pede para que faça atividade física, que faça, seja pilates, seja academia, seja natação, e essa pessoa simplesmente abandona a parte mais importante, que seria a atividade física, de uma forma frequente ao longo da vida, né? Então ela faz o tratamento, acha que se curou, só com aquele tratamento e depois ela acaba entrando numa forma sedentária. Então ela acaba perdendo algum tipo de tratamento, não estimulando a musculatura e voltando a ter dor. Então é muito importante. É como se fosse uma sequência desse tratamento, né? As atividades físicas, elas são uma sequência importantíssima após o tratamento. Já que você está falando de atividade física, eu me lembro que da segunda vez que você esteve aqui, você comentou um pouco sobre a corrida, você falou do tênis também, que você estava praticando. Como é que você está no esporte? Você está falando que só está valendo para quem está acompanhando ou vale na sua vida também aí? Não, vale. Como é que você vale na minha, vale na sua, né? Corredor, também. Né? Como é que você está na atividade? Você está no tênis ou na corrida? Estou no tênis e faço academia. Que legal. E é importante a gente falar disso pelo seguinte, Samuel. Tem muita gente que acorda e fala, vou começar a fazer uma caminhada, vou começar a fazer uma corrida. E aí, sem preparação física, sem uma avaliação prévia, e começa a fazer esse tipo de atividade. É óbvio que é muito importante desenvolver esse tipo de atividade, mas com segurança. Então, assim, qualquer atividade esportiva, é interessante que a pessoa faça um trabalho muscular associado. Então, é muito importante que essa pessoa esteja fazendo também ou uma academia, ou um pilates, reforçando a musculatura, trabalhando em cima dessa musculatura
principalmente a musculatura que vai ser mais utilizada naquele tipo de esporte, né, que ela vai desenvolver. Então, simplesmente acordar e sair correndo não é tão interessante, né? Ela pode ter várias lesões e perder esse estímulo de curto prazo. Então, é importante que ela faça exames médicos preventivos, é importante que ela faça análises de fisioterapias preventivas para poder fazer aquele esporte com segurança, evitar algum problema. Para unir aí prazer e qualidade de vida também. Exatamente. Henrique, eu vou chamar o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando com a gente, dá tempo ainda. Daqui a pouquinho a gente vai voltar na sequência do programa de hoje, que é ao vivo, e também trazendo aqui as finalizações das perguntas. Daqui a pouco a gente volta. Henrique, Chegou a Divinópolis o Kenzui Sushi, o mais novo conceito da culinária japonesa, com uma proposta totalmente diferente. O Kenzui conta todos os dias com rodízio no almoço e no jantar. Além do sushi, o Kenzui tem variedade de pratos quentes inclusos no rodízio, como picanha, camarão e muito mais. Com um ambiente amplo e sofisticado, o Kenzui tem uma grande variedade de drinks. Deliciosas sobremesas também são inclusas no rodízio. Estamos localizados na Rua Paraíba, número 300, no centro de Divinópolis. Se tem uma coisa que nos enche de orgulho, é ver como a união pode gerar grandes resultados e transformações positivas. Por isso, no mês em que comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo, não podíamos deixar de lembrar a importância desta data para a Unimed. Aqui tem gente, aqui tem cooperação, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira, você pode continuar participando conosco, hein? São muitas as perguntas, a gente vai tentar responder a todos os telespectadores aqui. Deixa eu mandar um abraço para toda a equipe da Unimed Divinópolis. Agora há pouco, todo mundo participando conosco. O Ailton Carpinteiro acabou de mandar aqui um áudio, eu gosto de atender todo mundo, viu? Vamos ver o áudio dele aqui, ó. O Ailton Carpinteiro, de vez em quando, não é como muito sempre não, mas de vez em quando eu sinto um travamento no músculo dos pés. No músculo dos pés, eu mexo com os dedos e o músculo dos pés se atrofiam. Como é que você pode ajudar aqui o Ailton? Ailton, grande abraço para você, Ailton. Então, Samuel, boa noite, Ailton. Tem diversas patologias que podem causar essa disfunção. A gente fala de disfunção pelo seguinte, é uma alteração de função daquela região, ou seja, os dedos não estão funcionando bem, né, a musculatura do pé não está funcionando de forma correta, e aí a gente teria que fazer uma avaliação para saber se a causa dessa disfunção é neurológica, se a causa dessa disfunção é apenas muscular, se a causa dessa disfunção é vascular. Então, tem diversas formas de ter uma alteração em musculaturas, em tecidos específicos, que podem desencadear esse tipo de sintomatologia. Então, a primeira coisa seria uma análise, a gente pode fazer uma análise de movimento, né, uma análise de função, para perceber quais as estruturas estão com uma alteração de funcionamento, para ver se realmente é uma função nossa como fisioterapeuta de reabilitar ou se seria um indicativo para um médico ortopedista. Ô Henrique,
Estou recebendo aqui uma mensagem do meu amigo Walter Vilela. Ô Valtinho, grande abraço para você. Trabalhamos juntos na TV Integração, lá no MGTV. Já saí com o Walter, eu como repórter, o Walter como cinegrafista. O Walter já me operou lá, operou, que eu digo assim, na cinegrafia, dentro do estúdio, quando eu apresentava o MGTV. Olá, Samuel, boa noite. Boa entrevista, hein? Grande abraço para o Henrique. Lembro dele bem no início da carreira dele. Estava fazendo fisioterapia de cirurgia do joelho. Lembrei dele bem novo. A cirurgia tem mais de 15 anos. Um abraço aí para o Henrique. Manda um abraço aqui para o Lucas e a Camila, filhos do Walter Vilela. Um abraço para a Cristina, também sua esposa. O Walter está dizendo aqui que o Walter está ainda com a ligação com a TV Integração. Tem a WF Publicidade e Propaganda. Walter, grande abraço para você, sucesso. Bacana o cara falar que lembra de você no início da carreira. Não, e eu lembro dele agora que você comentou do cinegrafista. Um grande abraço, Walter, eu lembro dele sim. Legal. Olá, Samuel, boa noite, aqui é a Isabel, parabéns pelo programa, moro no bairro Ipiranga. Peça ao Henrique para comentar com a gente o que pode trazer um alívio para a dormência e fraqueza nas pernas. Foi diagnosticada com hérnia de disco na L5 e S1. Como é que você pode ajudar a Isabel do bairro Ipiranga, Henrique? Boa noite, Isabel. Então, esse tipo de situação, dormência, perda de movimento nos pés e na perna, é relacionada à alteração do nervo ciático, né? Então, que sai lá da coluna, né? Como você falou que já teve o diagnóstico, né? A gente tem diversas técnicas de fisioterapia que podem estimular essa inervação e a inervação melhorar a performance muscular, a contração muscular, diversos tipos de exercícios, né? Lembrando que, inicialmente, a gente trabalha de forma sutil, né, às vezes com o paciente mais deitado ou sentado. Depois a gente vai evoluindo, vai gradativamente evoluindo esse esforço, né, buscando sempre melhorar a ativação do nervo para que ele melhore a ativação muscular, né? Então, assim, a gente consegue, sim, ter respostas em cima de alterações como a sua, né, que é perda de sensibilidade, perda de força, relacionadas à alteração do nervo, né, que vem lá da coluna. A gente precisa de fazer uma avaliação e temos diversas técnicas. Óbvio que a gente vai evoluindo, progredindo à medida que você vai conseguindo. O Henrique, tem muita gente aqui mandando pergunta aqui, que é um pouco parecida aqui que eu vou te fazer agora. Olá, Samuel, boa noite. Eu tenho hérnia de disco. Já fiz pilates por algum tempo, mas não adiantou muito. Hoje faço alongamentos para amenizar um pouco. Tem mais alguma coisa que o Henrique poderia nos passar para que possa ser feito? Vamos lá, hérnia de disco, já fez pilates, não adiantou muito. A hérnia de disco traz muita dor? Traz muita dor, Samuel. Seja uma hérnia de disco cervical ou lombar ou torácica, né, que a gente pode ter hérnia de disco em todo o segmento da coluna, da cabeça até ali no quadril, né, em toda a região vertebral, né? Mas, de qualquer maneira, ela traz, sim, realmente uma dor importante. O que vai diferenciar essa dor é o quanto esse disco está deslocado. Se esse disco fugir um pouco só do lugar, às vezes ele encosta na inervação, dá uma dor mais sutil. Mas se ele desloca um pouco mais, de forma mais intensa, ele provoca uma dor mais irradiada. Então, varia de pessoa para pessoa essa sintomatologia. Mas a gente consegue, sim, trabalhar o retorno. A gente tem técnicas que fazem com que esse disco melhore a posição, né? A gente tem diversas técnicas, vai de acordo também com a avaliação, mas a gente tem diversas técnicas que podem ajudar o disco a desencostar do nervo e diminuir a sintomatologia, né? Seja em qualquer uma dessas regiões da coluna. Ô Henrique, todas as vezes que você vem aqui, ficam sempre faltando tempo para tantas as perguntas, né? E o Túlio também avisando aqui agora que a gente tem que encerrar o programa, né? Faltando quase 5 para as 10. E todo entrevistado no final, eu sempre gosto de pedir uma mensagem dentro desse tema que nós abordamos hoje, que é a questão desse tratamento conservador no que diz respeito à coluna. Que mensagem final, o que você gostaria de deixar marcado para o telespectador que nos acompanhou hoje ao vivo, mais importante nesse papel da fisioterapia, nessa questão desse tratamento da dor da coluna, que vai atingir todo mundo em algum ponto da vida? Olha, o mais importante é movimentar, né? O sedentarismo, ele sempre vai contra qualquer benefício do nosso corpo. A gente sempre tem que estar movimentando, né? Então, buscar fazer atividade física bem orientada, buscar fazer a prevenção, né? Ver como que está a sua função corporal com o fisioterapeuta e não ficar quieto
em casa. Tem muita gente, a gente escuta muito no dia a dia, assim, dona de casa falando, mas eu já faço minha atividade física, né? Ou seja, eu faço minha arrumação de casa todos os dias. Não vale, é diferente, não vale, né? Então, assim, é um exercício exaustivo, a gente sabe disso, né? Realmente tem muitas movimentações ali que trabalham o músculo de forma exaustiva, mas se essa dona de casa faz uma atividade física de reforço, ela prepara a musculatura dela, com certeza ela executa esse trabalho diário de forma mais fácil, ela tem menos chance de ter dor, né? Então é importante sim, eu acho que seria o recado mais importante, que o corpo, ele precisa de movimento, ele precisa de movimento para melhorar a circulação, ele precisa de movimento para melhorar a ação muscular, a estabilidade muscular e melhorar as nossas funções diárias. E quem puder fazer uma avaliação antes de todo esse início dessa atividade, ela é muito importante. É muito importante, né? Quem puder fazer realmente é o mais recomendado, seja uma avaliação médica preventiva antes de uma atividade física ou uma avaliação fisioterapêutica, para a gente poder amenizar, pelo menos, qualquer situação que venha no futuro de dor. Henrique, muito obrigado pela sua presença. Acho que você contribui muito aqui com a sua presença, trazendo a sua experiência de mais de 2 décadas como profissional da fisioterapia, e principalmente para o público que está nos acompanhando, né? Quem acompanha o programa Mostra Grátis da Saúde, continue ligado, porque você já sabe que toda semana a gente está aqui anunciando, e breve a gente vai tentar aqui marcar um retorno com o Henrique, até com outro profissional, porque é um assunto que definitivamente não se esgota. Concordo com você. Muito obrigado, Samuel, pela entrevista, muito obrigado a todos, né, que está assistindo e que fizeram perguntas, eu agradeço. Um abraço para toda a equipe lá. Um abraço para o Bruno, né, que é o do Pilates, não é isso? Exatamente, o Bruno faz... Como é que é o sobrenome dele, você lembra agora? Agora, não lembro. É o Bruno, professor do Pilates, instrutor do Pilates. Um abraço a toda a equipe da Fisiosport. Lembrando para você que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 1 da tarde. Breve, essa entrevista com o fisioterapeuta Henrique Carvalho vai estar no nosso canal no YouTube. E ao vivo, você já sabe, é toda terça-feira a partir de 9 da noite. Boa noite, Henrique. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanhou, hein? A gente volta na próxima terça, se Deus quiser. Até lá. Boa noite. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.